brasileiros, mas foi um grande músico, um dos mais importantes músicos da história brasileira. Reinventa essa ideia do teatro, né, que ele não pode mais ter a presença das manifestações culturais da população negra no dia a dia. Eles vão apagando toda a digital negra na cultura, né, a ponto, por exemplo, de criar um conceito de cultura que acaba com um dos movimentos sociais mais importantes de cultura no Brasil, que é o barroco brasileiro, que é singular. É o único barroco que você tem, do ponto de vista da construção arquitetônica e estética, que trabalha com ladrilho no mundo inteiro, né? Porque era feito por negros, E passa-se a ter um processo de destruir essas narrativas culturais do Brasil a partir de então. A missão francesa tinha como missão apagar as digitais negras nas artes plásticas brasileiras, nas linguagens artísticas brasileiras e no subconsciente negro da sociedade brasileira. Era reinventar o subconsciente cultural da população brasileira. Isso vige ainda hoje, quando você pensa que cultura são todas aquelas manifestações brancas europeias e as manifestações negras não são cultura. Essa ideia é construída fundamentalmente como parte do projeto do Estado brasileiro a partir de 1816. Esse dado é fundamental, porque ele passa a regulamentar todas as outras manifestações. Ele passa a ter como pressuposto a ideia de que tudo aquilo que é ensejado pela cultura branca tem mais valor. Na arquitetura, na moda, nas artes plásticas, no teatro. Zimbinski, eu acho que vocês lembram, ele chegou a dizer, numa das suas entrevistas, logo quando ele começa a fazer sucesso na Rede Globo de televisão, que teatro é uma invenção ocidental, porque negros africanos não conhecem teatro. Então, todo esse debate, essa discussão vai sendo retroalimentado, né, pelo sistema de comunicação. E a ideia é a questão da submissão, a ideia é a questão da deformação da psique negra, a ideia é destruir qualquer possibilidade de reinvenção da humanidade negra. Então, são dois pressupostos importantes que parecem fundamentais a partir da ideia do Quarter West. Você apaga as digitais negras nas manifestações culturais e você reinventa uma estética onde a presença negra não faz parte mais do cotidiano, a não ser como exposição de corpos. Isso vige, por exemplo, nas artes populares até um determinado momento. E a ação é embranquecer os corpos desse espaço. Então, é a ação de embranquecer os corpos na capoeira, é a ação de embranquecer os corpos nas escolas de samba. Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo, ninguém se interessava pela escola de samba, o branco se interessava pela escola de samba, né? Enquanto ela não dava lucro. Hoje o carnaval dá um lucro de quase 9,5 bilhões. Então você precisa embranquecer a gestão, embranquecer a escola de samba, embranquecer o roteiro, né? Partindo do pressuposto que isso não é cultura. Os enredos, cada enredo assim, é absurdo que as escolas de samba fazem no carnaval, né? Então todo esse processo faz parte de uma lógica de desumanização da população negra, né? Todo esse processo faz parte dessa lógica. Há um autor que está sendo muito festejado no Brasil, o Noam Harari, que é um historiador israelense, que tem discutido um debate, um conceito legal, e eu vou me apropriar parte desse conceito para discutir a última parte, o meu tempo já está dando. Mas ele vai trabalhar com uma ideia que ele chama de realidade imaginada. Onde surge isso? Segundo Harari, há 70 mil anos, há o que ele vai chamar de uma revolução cognitiva. É quando o Homo sapiens, ainda na África, né, que faz a primeira grande revolução tecnológica, que é a invenção da humanidade, isso se dá na África, o sapiens, ele passa a imaginar uma realidade, ele passa a projetar a realidade, né? Há um outro também cientista brasileiro que está discutindo isso, que é o Siddhartha Ribeiro. Ele parte também do mesmo pressuposto, um livro belíssimo chamado O Oráculo da Noite, em que ele vai dizer que a partir desse período a humanidade começa a sonhar com uma ação projetiva. Mas eu quero trabalhar com essa ideia não a partir desses pressupostos, que são muito importantes, mas de uma ideia que os povos africanos têm, particularmente da África Ocidental, em especial os Yorubás, que é um conceito de Ori, né, que é muito anterior a essas reflexões. Mas Ori é a ideia de você projetar um futuro que você possa realizá-lo de forma sistemática, né? Os africanos já tinham esse conceito. E aqui eu remeto mais uma vez à ideia do Cornel West. Você dá valor científico à fala do Harari
você dá valor científico ao Ribeiro, mas você não dá o mesmo valor científico ao conceito de Ori, porque não é a apropriação que o branco faz a partir da academia, né? Mas essa ideia de Ori é interessante, esse conceito de que você possa ter uma ideia imaginada para você construir um futuro. As classes dominantes brasileiras construíram no século XIX uma ideia imaginada de Brasil a partir de um pressuposto supremacista branco, né, que era a ausência do negro. Acho que nós temos que lançar mão desse conceito para pensar na nossa singela contribuição para o debate, né, uma ideia, uma realidade imaginada interseccional. Nós temos que pensar uma ideia imaginada interseccional para construir isso. E aí tem um papel importante a discussão estética e as linguagens artísticas, do meu ponto de vista, né? Como seria isso? É a compreensão daquilo que foi a maior tecnologia social construída pelas mulheres negras no Ocidente, o conceito de interseccionalidade. Não é possível você fazer o enfrentamento ao racismo sem você fazer o enfrentamento também ao machismo e ao supremacismo de classe, né? Não é possível. Não é juntar tudo isso num pote e a partir daí conseguir uma estratégia política. É uma nova episteme. É uma nova forma de você construir uma realidade social. É uma nova forma de você produzir um conhecimento sobre a realidade. É uma nova forma de você enxergar o mundo. Então, parece que a gente poderia lançar mão desse conceito de Ori, de pensar uma realidade imaginada, interseccional, a partir das experiências políticas da população negra. E como poderia se dar isso para a gente avançar e encerrando? A partir de 3 pressupostos que eu acho importante. E talvez fosse legal a gente poder discutir isso dentro daquilo que nós consideramos ser importante do ponto de vista da manifestação cultural. A primeira ideia é por que nós fazemos cultura, por que nós produzimos cultura, por que nós produzimos linguagens artísticas. Eu tenho a impressão que esse deve ser o grande objetivo de quem está pensando nessas questões do universo negro. Por que nós fazemos cultura? Qual o sentido que nós temos fazer cultura? Por exemplo, quando o Homo sapiens sai da África e fala assim, vamos povoar o mundo, o que ele pensava num projeto imaginário? Quando o cara entra numa caverna e deixa as pinturas rupestres, o que ele está pensando como possibilidade imaginária, realidade imaginária? Eu acho que essa deve ser a nossa vocação. Nós precisamos ter um projeto, penso eu, de realidade imaginada interseccional, que tenha como pressuposto a reumanização do homem e da mulher negra na sociedade ocidental. Esse deve ser o básico pressuposto que a gente faz. Quando eu penso uma poesia, quando eu penso uma música, quando eu penso uma peça, quando eu penso é isso, é rehumanizar o negro. E isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Isso sabota e boicota toda a lógica do supremacismo branco. O que nós fazemos tem que ser um exercício de reumanização radical da condição do negro e da negra. Radical, sem concessões. Sem concessões. Um segundo aspecto, prepararmos para isso. Há uma coisa que me chamou muita atenção. Há uma coisa que chama muita atenção, é como você vai formando pessoas para reproduzirem ideias. A disputa na universidade é importante porque você constrói ali um pensamento para disputar o Estado, a sociedade e o mercado do trabalho. É necessário que os meninos e meninas pretas que estão entrando na universidade possam ter instrutores para poder fazer esse debate, essa discussão. Esse ano ingressaram pela primeira vez na Unesp 1.100 meninos pretos e pretas em todos os campos, em todos os cursos, inclusive na medicina. Em todos os cursos. É a primeira vez que a gente faz isso. Agora, como esses meninos e meninas vão se dar na universidade? O que é que nós vamos preparar para eles? Eu acho que é necessário a gente ter um debate político permanente para poder lidar com isso. E por último, acho que a questão central que deve nos motivar na ação política é um dado. É um dado. O jovem preto da sociedade brasileira pode ser um animal em extinção. O massacre, a destruição, a violência contra esses jovens é tão brutal que a gente corre o risco de ter uma geração perdida nos próximos anos. Então, a defesa da vida do jovem negro é fundamental. Encerro lembrando mais uma vez o Cornel West. Ele nunca se importou, e quando ele vai discutir a questão da apropriação cultural, ele discute isso. Se o branco quer usar roupa de preto, não tem problema nenhum. O que ele faz falar que eu acho uma sacada? Ele começa a perceber que os seus alunos brancos começam a se fantasiar de negros. Começam a usar boné,
começa a andar como negão e tal. Isso não o preocupou. O que preocupava ele é que esses jovens brancos não tinham solidariedade ao massacre de violência que o jovem negro sofre na sociedade norte-americana. A mesma coisa acontece no Brasil. Ao invés de ficar preocupado se o branco está usando algum elemento da nossa identidade cultural, acho que o mais importante é discutir o seguinte: por que você não discute o massacre do jovem negro? Por que você não discute a violência da população negra? Por que você não discute a situação de submissão e brutalidade que vive a mulher negra na sociedade brasileira? É convencer o branco de que faz parte a superação do racismo, é responsabilidade dele também. É responsabilidade dele. Nós precisamos ter ao lado um grande movimento negro político forte no Brasil, um movimento social de brancos antirracistas, porque a questão do racismo não é uma questão e um problema negro, é a questão e um problema do branco. Acho que a arte pode nos ajudar a lidar com isso. A arte pode nos redimir diante dessa violência, dessa brutalidade toda que nós sofremos. Obrigado. Passando a palavra para a professora Liliane, doutora pesquisadora. Bom, mulher negra, brasileira, afrodiaspórica, cisgênera e com um corpo não normativo, usando o termo que já les trouxe, e comportamento e orientação de muitas formas não normativas nessa sociedade ocidental. É um prazer, é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito aos ancestrais pela trajetória que me permitiram trilhar, pelos caminhos que foram abertos para que eu chegasse aqui, pelos enfrentamentos que eu tenho que fazer para estar aqui também, pelos aprendizados. E hoje, Inaicira Falcão deveria estar aqui, por alguma razão que a pediu. Eu pude estar no lugar dela, e isso é mais uma honra ainda, né? Mas imagino o quanto seria espetacular ouvi-la falando aqui. A gente busca por ela em outros momentos, eu mesma busco por ela em outros momentos. Eu vou pegar um gancho do que o Juarez trouxe, porque eu vim preparando a fala, pensando no que eu vinha refletindo, agregando, fazendo, quando a gente reúne essas trajetórias que então, vão do campo acadêmico para a nossa vida cotidiana, diária, de agruras e belezas, e esse percurso vem somando com a gente. Então, acho que, pensando no tema dessa mesa, artistas negros e academia, e as conversas que nós estávamos até tendo ali fora, antes de entrarmos aqui nessa sala. Porque eu estou aqui diante de dois mestres também para mim. Juarez foi da minha banca de mestrado, Rui Morazinho foi da minha banca de doutorado. E hoje estamos aqui juntos. Então, são trajetórias que se fazem, se perfazem, pelo menos nos últimos 15 anos, da gente se cruzando por essas estradas e caminhos. E da minha parte, eu peguei aqui o gancho do Juarez com relação a essa reumanização radical, da qual ele falou, e acho que ele fez um belo preâmbulo aí para eu puxar ganchos, mas vindo dos estudos culturais, me interessa muito que a gente pense o questionamento, o vário caminho, né, desse questionamento do poder hegemônico. E pensando em África e afrodiáspora, essa escola que eu vivo junto de ser filha de santo na casa de Candomblé Congomola, do meu Winston Nancy, é o CECAFRO, né? O Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, esse trabalho que já acontece lá no PUC há uns 10 anos, um pouco mais, puxado pela professora Antonieta Antonassi, que para mim traz muitas contribuições também para essa conversa. Então, eu vou aí fazer esse apanhado entre o que é uma coisa que eu trago, quando eu trato das nossas culturas,
que é um termo que eu quero deslindar aqui com vocês e a gente poder conversar na direção dessa humanização radical, que para mim é uma possibilidade, é um caminho para essa humanização radical, que é o termo epistemes musicosmo-dançantes. Então, fazendo essa pesquisa, tendo tido esse caminho, esse percurso de estar na academia e pensar que contribuição eu posso trazer, que contribuição eu vejo possível e por que é que eu vou fazer, no meu caso, teve isso também, por que é que eu vou fazer um doutorado? Já tinha busco muitas coisas como uma pessoa que sou levada pelo vento e vou onde minha mãe me leva e cruzo oceanos, eu tenho tido a oportunidade de cruzar oceanos de uma forma que eu realmente só tenho como dizer que são ancestrais, me levando, me trazendo, e em um momento era isso, era uma encruzilhada e a necessidade de um outro percurso. E esse percurso, para mim, tinha a ver com uma contribuição que eu pudesse fazer e trazer, e ao mesmo tempo encontrar o meu lugar no mundo. Então, como esse lugar, ele não foi pelas artes, sendo que eu era uma fazedora de coisas, assim, inquieta, ele um dia encontrou a academia, mas na academia também ele encontrou esse muro do que é abstração, do que é o trabalho com abstração e com a teoria. Então, eu vou aqui deslindar a noção que eu falei, de episteme, musicosmo-dançantes, para a gente ir tratando dessa possibilidade de caminho para uma reumanização radical. Quando a gente pensa no que são as nossas contribuições, eu acho que pensando em contribuições enquanto pessoas afrodiaspóricas, com essas heranças, essas bagagens, a gente sabe que os nossos conhecimentos passados intergeracionalmente são conhecimentos corporificados, são conhecimentos de tradição, de uma matriz, que é a matriz da oralidade, ou uma tradição oral, e que nessa forma de transmitir conhecimento tem especificidades que foram usadas pelo Ocidente na nossa desumanização. Então, eu vou pegar o gancho de algumas das coisas que o professor Joris trouxe para falar disso. A importância para mim de buscar os nossos conhecimentos serem olhados e tratados de uma forma que reumanize as nossas tradições e as tradições que fazemos parte, ou da qual temos visto esse processo do racismo epistêmico acontecer, né, com a tentativa do apagamento e da negação de um caráter aí, que é o de conhecimento. Então, essa ideia, essa noção, para mim, ela era importante de pensar, eu quero estudar as nossas narrativas, aquilo que possa contribuir para rehumanizar essas narrativas, aquilo que não é o que é olhado ou trazido à tona a respeito delas, quando se olha de um óculos euro-ocidental, ou de um óculos a partir de uma episteme euro-ocidental. E aí, a ideia da episteme, quanto uma noção grega, né, a partir de uma palavra grega, que foi usada pelo Ocidente para falar daquilo que seria um conhecimento legítimo, um conhecimento verdadeiro, ou seja, um caminho de um conhecimento único, que é o conhecimento da perspectiva ocidental, aquele que for produzido a partir das prerrogativas dessa lógica que privilegia a abstração e a teoria em relação aos sentidos, em relação à vivência, né? Então, quando a possibilidade era olhar para o que são as nossas contribuições, as contribuições que nós trazemos para a humanidade, né, eu me vi lendo muitos autores e trabalhando a partir de Stuart Hall, né, da ideia da noção que ele vinha
já trazendo para a gente pensar racismos no plural, racismo cultural como sendo uma forma premente de racismo, que junto do racismo, do fenótipo, aquele que marginaliza a partir da cor da pele, dos traços fenotípicos, tem o racismo cultural, que é esse que nos desumaniza nas nossas culturas, né, nas nossas bagagens ancestrais. Então, essa possibilidade de olhar, no meu caso, eu fui olhar para narrativas do cinema de países do Caribe e fui pensar o quanto a nossa relação, a relação da cultura afro-brasileira tem relação com as culturas caribenhas. Então, para isso, o caminho foi olhar para essas cenas, imagens do cinema, trazendo, revelando, deixando vir à tona aquilo que precisa do corpo para ser transmitido, né? Ou que precisa do visual junto com o auditivo para ser captado. Aquilo que não é captado pela exclusividade ou privilegiando uma letra como a letra escrita, grafada, que demanda abstração, né? Então, meu caminho, meu percurso foi buscar, inclusive, autoras que trabalham com os estudos de performance. E eu perguntava para a Daisy como é que são os estudos de performance no Brasil, não é a minha área, e aí a gente trocou rapidinho aqui no corredor, porque eu fico me perguntando o quanto os estudos de performance precisam ser acessados também, ou podem ser acessados para contribuir para essa nossa reumanização radical, já que estamos falando de artistas negros e academia, né? Então, tem essa autora, a Diana Taylor, que pesquisou, acho que no México, e ela, atuando nos Estados Unidos, nos estudos de performance, ela traz para a gente essa noção de performance enquanto ato vital de transferência, que eu achei importantíssima para o trabalho, enquanto eu fazia essa minha análise desses documentos fílmicos. E aí as nossas possibilidades de estar estando na academia é confrontar também quais são os nossos documentos, o que a academia propõe para a gente, que a gente usa como documento, como fonte de pesquisa. Então, esses confrontos para artistas negros e pessoas negras que estão trazendo essas outras formas de pensar para dentro da instituição, universidade, para pensar em produzir conhecimentos que agreguem as nossas bagagens, elas acontecem o tempo todo e elas são fundamentais. Então, a minha fala ela tem um pouco dessa possibilidade da gente fazer juntos aqui um percurso de olhar para o que são os nossos conhecimentos com essa perspectiva de, e eu volto para o termo, epistemes musicosmo-dançantes. Então, para falar mais detidamente, porque esse é o nosso desafio, traduzir em termos que sejam não só para quem está na academia e pensando teoria, né? Que seja para possamos dialogar entre nós. Então, entre nós todos, entre nós que estamos fazendo arte, pensando nas artes populares, entre aspas, né? Nessas nossas artes negras que estão aí circulando com as nossas mestras e mestres de várias linguagens, e pela qual a gente pode já trazer essa outra parte da ideia da episteme musicoso-dançante que eu vou evocar aqui agora. Então, eu usei esse termo, epistemes musicoso-dançantes, para analisar os conhecimentos afrodiaspóricos e a sua transmissão. E essa expressão se relaciona a essa noção grega de episteme a partir de uma outra racionalidade, que é uma racionalidade sensorial. Uma vez que sujeitos dessas culturas afrodiaspóricas estão imersos em uma forma de comunicação que se dá pela presentificação. Então, o corpo está
estando imerso naquela experiência, há uma total presentificação e uma necessidade de estar em consonância com o ritmo. E é por meio do corpo que emerge um alinhamento rítmico com o tempo do cosmos, do qual provém um sentimento de unidade entre os reinos humano, vegetal, mineral e animal. Então, essa possibilidade de olhar para as nossas maneiras, nossas formas de produzir e transmitir saberes, que está em sintonia com o tempo cósmico, ela tem uma contribuição crucial para pensar conhecimento acadêmico. A gente pode pensar nessa tensão que existe, e a academia ela é composta por tensões, todos os campos de conhecimento estão lá puxando a sardinha para o seu lado, aí quando chega a possibilidade de pensar interdisciplinarmente, vira uma dificuldade para a gente, em termos até de como conseguir os recursos para fazer aquela pesquisa, uma perspectiva interdisciplinar, né? Ou para desenvolver nossos projetos que estamos dentro já de uma instituição. E acho que a gente tem aqui um caminho de reumanização radical, que é o de buscar ampliar as lentes pelas quais a academia vê os nossos conhecimentos e vê as nossas contribuições. Nesse sentido, eu queria citar ainda que o autor nigeriano Isiaba Airobi tem uma contribuição grande para esse caminho, esse percurso que eu fiz, e a gente tem esse texto que pode ser acessado dele em uma das edições de uma das revistas do projeto da PUC, da pós-graduação em História, que se chama Projeto História, em que ele fala de escritas performativas, como sendo, então, as nossas formas de escrita quando estamos atuando com o corpo, envolvendo o corpo e os sentidos, né? E ele se refere às tradições do Atlântico Negro, que foram forjadas a partir dessa possibilidade de trazer, de transmutar para outros ambientes, em outras circunstâncias, vivências, experiências, cosmologias que vêm conosco nas nossas memórias e nos nossos corpos. Então, evoco o Stuart Hall aqui para dizer que, mais uma vez, para dizer que ele já havia escrito que o corpo foi o principal capital cultural que nós trouxemos para as diásporas. E com esse corpo, nós trouxemos ou revivemos memórias, melhor dizendo, e trazemos a possibilidade de confrontar algo que agora está aqui colocado, que é esse conhecimento acadêmico disciplinar, que tudo separa, que tudo compartimenta e que vai na direção de uma abstração e de uma teorização que não nos contempla, porque ela é pautada num único sentido, ou num único lugar do corpo, melhor dizendo, no cérebro e no pensamento, como localizado num único lugar do corpo, sendo a cabeça esse lugar, mas que nós temos pensamentos que passam pelo sensorial, pelo corpo todo, e que é premente que a gente olhe para essa contribuição, dessa perspectiva. Então, da minha parte, era isso que eu queria deixar para a gente pensar no caminho de reumanização radical. Eu tenho tido a oportunidade de pensar cursos, pensar propostas de cursos para a gente discutir isso, como lá no Centro de Pesquisa e Informação do SESC, também da Kelly aqui, estou muito feliz que ela está aqui para a gente fazer parte dessa conversa hoje. E tenho estado com artistas, principalmente, nessas empreitadas.
Eu me vejo tendo a contribuição dos artistas como fenomenal para essa discussão de confrontar a abstração pautada pelo conhecimento logocêntrico ocidental e como reumanização das nossa reumanização enquanto povo, mas reconexão com as nossos saberes, nossos conhecimentos, e atribuir esse status de episteme, que é uma discussão feita pela professora Nilma Lino Gomes, né, de que os conhecimentos não obtiveram o status de episteme. Então, ao mesmo tempo que a gente pode questionar e tensionar essa ideia de uma única episteme, então eu pluralizo essa noção, falando em epistemes, não mais sendo de uma única lógica logocentrada, mas pensando na pluralidade de epistemes que a gente pode reivindicar com essa, inclusive, sendo uma delas, as epistemes musicoso-dançantes. Então, para falar dessa parte dos cursos que eu tenho proposto, eu queria fazer esse comentário que, por exemplo, nesse momento nós temos Tigana Santana, que é alguém com quem eu tenho feito coisas juntos há um tempo, como recém-ingresso lá na UFBA, né, como professor do Instituto de Artes e Humanidades. Então, eu fico vislumbrando a possibilidade de ações que possam reverberar muito para todos nós, pensando em artes negras e academia, porque são possibilidades que temos de, ao termos pessoas como nós dentro de centros universitários e de pesquisa, de estarmos confrontando essas limitações que temos que lidar quando se trata de um conhecimento logocentrado que despreza e desumaniza os nossos saberes. Então, eu deixo aqui a minha fala, esperando que a gente possa discutir e conversar no sentido dessa reorganização radical. Bom, bom dia. Agradeço o convite, assim como agradeço me sinto muito bem estar junto a colegas que no percurso de vida têm sido amigos y de una forma u otra hemos compartilhado muitas coisas até a actualidade. O tema que devemos falar hoje é sobre artistas negros e academia. E de uma forma ou outra eles têm levado esse tema em uma perspectiva no sentido de colocar exatamente o que acontece na atualidade ante uma academia totalmente dominante, branca, ocidental, que se impõe ante supostamente um mundo onde é olhado fora do universo propriamente dos cânones que esta academia que está apoyada por el poder hegemónico totalmente blanco, como ela se impõe do ponto de vista disciplinar. Eu sou um acadêmico, porque estou em um espaço acadêmico que é a Universidade Federal de São Paulo, mas o que me formou na vida é o mundo da arte, não? Primeiramente, eu venho de um país, dos poucos países, quando você faz uma obra, em este caso, como poesia, você, na rua, a gente reconhece a você como poeta. Então, primeiramente, meu país foi reconhecido como poeta e depois, em minha própria formação, eu me formei como diretor de teatro, dramaturgo
e teatrólogo. E no próprio processo, propriamente como uma maneira de encontrar-me a mim mesmo, acabei estudando etnologia, antropologia, etnoantropologia, até finalmente chegar aqui. La cuestión de la relación entre arte y academia es una discusión que parece que en el mundo propiamente de la academia está esgotada, ¿no? Porque ya de los años 80 las grandes discusiones alrededor de la relación entre arte y ciencia dejaron esa discusión en un nivel que en la actualidad es pensado